Vou encher minha taça. Antes da sinfonia, meu amigo me ligou. Meus dentes. Ah, você sabe. É só minha reunião anual com o resto da panelinha do mal que governa o mundo. Olha, tá vindo alguém. Oh! Antes de desligar, perguntei se ele queria tomar alguma coisa. Ele me disse que ia embora por um tempo. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. O filme O Mundo Depois de Nós, da Netflix, tem chamado a atenção de inúmeras pessoas. Não apenas pelo filme ser um tipo de suspense, onde nós sabemos que está acontecendo alguma coisa, mas não sabemos exatamente o que está acontecendo, mas principalmente pelo filme ser uma espécie de mensagem subliminar, e as pessoas estão abrindo os olhos e enxergando que isso aqui não é algo meramente feito apenas para entretenimento, mas uma mensagem subliminar da própria elite mundial, ou a panelinha que controla e governa o mundo, e grave muito bem essa frase, pois iremos observar tudo isso aqui. Mais assustador ainda do que ser uma mensagem subliminar que envolve aí uma catástrofe, um ataque cibernético global, onde nós falamos também e falaremos sobre alterações climáticas, alterações no campo magnético da Terra, e principalmente aí iremos falar sobre possíveis novas doenças que estão para surgir. Mas por quê? Por que isso se torna tão assustador? Porque esse filme foi feito com base em um livro que se chama Leave the World Behind. Um livro, curiosamente, que é o livro preferido de ninguém mais, ninguém menos do que Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. E que quando a Netflix pegou para fazer essa produção desse filme, convidou Barack Obama e Michelle Obama, sua esposa, para participarem da produção, aonde isso veio a público e eles assumiram que as informações contidas no filme foram feitas com informações obtidas por Barack Obama enquanto ele estava na Casa Branca, enquanto ele era presidente dos Estados Unidos. Ele trouxe informações, possíveis informações de coisas que podem estar por vir, para colocar isso dentro do filme. E o que torna isso, de certa forma, assustador. Nós iremos ver detalhe por detalhe disso aqui, pois isso se torna algo muito importante para todos nós. Então, preste muita atenção, pois esse vídeo aqui está bem interessante e eu acho que você vai gostar muito. O Mundo Depois de Nós. Um filme realmente que deixou muitas pessoas com a pulga atrás da orelha. Algumas não entenderam o que se passou exatamente no filme, por que terminou dessa forma, o que aconteceu, não entenderam detalhes sobre o que eles estão querendo falar aí para todos nós. Bom, vamos observar esses detalhes importantes de um filme que foi mais uma mensagem feita pela própria elite mundial. O filme é recheado de mensagens subliminares. Nós podemos observar nas paredes, nas pinturas, nos detalhes, nos elementos, inclusive nas conversas dos personagens. Ele se resume em um casal que estava cansado da vida normal, onde esse casal representa aí a população com seus 2 filhos, estão ali exaustos do dia a dia, do cotidiano, e queriam passar aí um final de semana de folga em um lugar tranquilo. Alugam uma casa, possivelmente num Airbnb da vida, e no meio desse final de semana de férias deles, eles recebem uma visita inusitada. Essa visita é de ninguém mais, ninguém menos do que os donos da própria casa querendo ficar lá porque o mundo entrou em um caos. Mas esse homem, que é o dono da casa, ele tem informações privilegiadas por ter contato com alguém que trabalhou no Pentágono. Possivelmente, de uma forma fictícia, o próprio Barack Obama. Vamos observar isso. E aí, nós vemos mensagens nas conversas dos personagens que começam a dizer muita coisa para nós. A primeira delas, que eu achei muito curiosa, é nesse momento em que eles estão aí jogando um jogo ali de tabuleiro que diz bastante coisa para nós. Vamos ver aí. Eu vou no meio porque vai dificultar para você, que é o objetivo da minha vida, né? Isso. Esse jogo, curiosamente, chamado de Jenga, o nome colocado aí nele, mostra eles conversando. E eles fazem referência direta à população mundial. Nesse momento aí, eles estão jogando um jogo de autodestruição, se você perceber.
onde eles tiram peças, colocam ali em cima e, em certo momento, ou um vai destruir o outro, ou ambos vão se destruir, tá? Esse jogo faz uma referência ao mundo, à população hoje que está abaixo da elite mundial, tá? Outro ponto importante, que aí o filme começa a acontecer quando os donos da casa chegam, é que existe algo, uma catástrofe mundial que está ocorrendo. Essa catástrofe mundial é algo que tem relação a um ataque cibernético. Vamos ver aí. É seguro. Tá, mas é que nós estamos de férias. Clay, Amanda, nós podemos reembolsar o dinheiro de vocês. Você quer que a gente saia? Já é de madrugada, os meus filhos estão dormindo lá em cima. Você vem aqui e fala em devolver o nosso dinheiro? Eu vou ligar para a empresa. Eu acho que você nem pode fazer isso. Deve ter um número no site deles. Então, de uma forma bem educada, ele tenta ali, né, reembolsar o valor, ou pelo menos ficarem juntos nessa casa, porque o casal nem imagina o que está acontecendo no mundo. E aí eles começam a ter menção do que está acontecendo. Mas esse homem, como eu disse, ele tem ali informações privilegiadas, informações tão privilegiadas que eles querem que nem mesmo esse casal saiba do que está acontecendo. Então, muitas vezes, esse senhor aí, que está de terno preto, o dono da casa, ele vai servir como a boca, o porta-voz da própria elite mundial, que faz com que a população pense da forma que eles querem que a população pense, certo? Vamos ver aí um trecho bem importante para que você tenha noção disso. Eles têm que pensar que tudo vai ficar bem. Mas tudo vai ficar bem, não vai? E ele não responde nada. Ou seja, diante de tudo que está acontecendo, eles tentam ali, ao máximo, fazer com que a população pense que tudo vai ficar bem, mesmo diante dessa situação. E por que isso? Porque a população não age se tiver esperança. Eles acham que uma hora a situação vai se resolver, tá? Um porta-voz da própria elite mundial. Então nós estamos vendo claramente que eles estão passando informações para nós que estão vindo foi? No que tá pensando? diante deles. Seu cliente não te Mas nada, disse? Não faz sentido falar sobre isso até sabermos mais. E aí ela pergunta para ele, o seu cliente não te disse mais nada. Esse suposto cliente faz referência ao próprio Barack Obama, com informações privilegiadas, tá? Então esse cara aí é um porta-voz da elite mundial. Seguindo mais um pouco, eles percebem aí que o que houve no mundo é um ataque cibernético, pois as televisões, mesmo fora do ar, em certo momento conseguiram trazer uma informação muito importante aí para todos. Veja aí. Últimas notícias. Ataque cibernético em todo o país. Eu já havia feito um vídeo no ano de 2020, 2021, tá? Enquanto iniciamos ali a pandemia, que o Fórum Econômico Mundial trouxe ao mundo informações que possivelmente mostram relações com um grande ataque cibernético, aonde o próprio Fórum Econômico Mundial fez uma matéria como essa, e quem acompanhava o meu outro canal, o canal Desperte, há alguns anos atrás, que curiosamente chegou a 1 milhão de seguidores e o YouTube deletou quase 1000 vídeos do canal, tá? Esse era um dos temas os quais estava lá. O que a pandemia do C-19 nos ensina sobre segurança cibernética e como nos preparar para um inevitável ataque cibernético global, tá? No filme, nós vemos apenas os Estados Unidos sendo atacados. Mas não, isso é algo que acontecerá ao nível mundial e você entenderá isso dentro do próprio filme também, o que eles estão fazendo. Então, o Fórum Econômico Mundial já falava disso no ano de 2020, sobre um ataque cibernético global, coisa que o próprio Barack Obama teve informações privilegiadas dentro da Casa Branca. Um ataque cibernético global faz referência a uma espécie de computador, podemos dizer assim, chamado PRISM, que curiosamente era considerado uma teoria da conspiração, mas foi trazido a público como algo verídico e todas as pessoas que estão envolvidas nessa situação confirmaram isso pelo Edward Snowden, aonde eles mostram que
o mundo foi informado sobre programas de sistema de vigilância global, com a maior quantidade de dados da história, onde esse computador chamado Prism tem, junto com ele, inúmeras grandes empresas como Microsoft, Facebook, Yahoo, Google, Apple, AOL, Skype, YouTube e Patalk, aonde eles têm dados de todas essas pessoas e dados realmente pesados de cada um dos seres humanos do mundo. E isso foi revelado pelo The Guardian e o Washington Post após ter os documentos vazados pelo Edward Snowden. Isso faz com que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo esteja sendo completamente rastreada. E se houver um ataque cibernético global, todos estão completamente vulneráveis a isso, tá? Então isso aqui não é uma teoria da conspiração, estou te mostrando aqui uma base de dados, a qual eu mesmo já havia falado, já feito um vídeo sobre isso aqui há anos atrás. O filme, então, fala a respeito de um ataque cibernético, mas um ataque cibernético que foi programado pela própria elite mundial e que envolve um outro acontecimento catastrófico ao mesmo tempo, que é a inversão dos polos magnéticos da Terra, o qual eu já venho falando também há anos. Por que eu estou te falando isso? Vamos assistir um pouco mais do filme e eu já volto a explicar, tá? Esse ataque, ele foi coordenado juntamente com essa catástrofe natural, podemos dizer assim, a inversão dos polos magnéticos. Por quê? Porque juntos ela ocasiona algo muito importante, um caos a nível mundial, aonde diversas novas doenças são liberadas, aonde uma catástrofe climática ocorre e, principalmente, eles reforçam isso com esse bloqueio cibernético, falta de comunicações e simplesmente aí a queda da própria internet, que faz com que os seres humanos fiquem, de certa forma, isolados, sem informações, e assim, automaticamente mais vulneráveis. E a gente vê isso porque eles mostram que o ataque cibernético foi feito por hackers no próprio filme. Se você observar esse momento, nós vemos que isso realmente ocorre na hora que ela pega o seu celular, tá? A costa leste dos Estados Unidos relata aí uma espécie de blackout e hackers estão por trás desse blackout, tá? Ela recebe, de certa forma, essas mensagens e, na verdade, nesse momento, as mensagens são apagadas. Por quê? Eu não tô vendo nada aqui. O quê? Mas estava aqui. Tem certeza? Porque isso estava em processo de andamento. Na verdade, isso só significa para nos mostrar o que está por vir, nos mostrar essas informações. E por que eu digo que isso é algo que envolve uma catástrofe natural, juntamente com algo programado pela elite mundial? Porque o filme faz questão de deixar isso muito claro para todos nós, ainda mais vindo aí, né, do próprio Barack Obama. Nós observamos que agora o porta-voz da elite mundial, o dono da casa, traz informações muito importantes para nós. Vamos ver aí o momento mais importante do filme, que no caso é o seu pronunciamento, o seu discurso. A minha vida aqui envolve uma coisa que aconteceu comigo há uns anos. Um dos meus clientes convidou a mim e a minha esposa para um evento particular. Meu cliente, ele... Bom, não vou falar o nome dele, mas você iria reconhecê-lo. É uma celebridade? Ah, não, nada disso. Mas no mundo dos negócios, ele é um dos mais importantes. Ele lida principalmente com contratos de defesa. Tô falando, cá entre nós, de dinheiro ultra secreto do Pentágono. Talvez a pessoa mais poderosa com quem eu já jantei. Esse cara, provavelmente, de uma forma subliminar, é o próprio Barack Obama, tá? Vamos continuar. Estávamos numa festa da casa dele. Estava ficando tarde. Minha esposa queria ir embora. Mas nós estávamos nos divertindo muito e ele não queria que a noite acabasse. Depois de mais alguns olhares, minha esposa concordou em pegar um táxi e eu voltaria para casa depois. Aposto que ela ficou muito feliz com isso. Uhum. Então, ficamos tomando mais uns drinks. Ficamos realmente bêbados e a certa altura eu acho que ele não aguentou. E eu também já estava muito tonto. Não faço ideia do que é isso, senhor. Então eles trazem uma conversa bem descontraída, por sinal, tá? Onde ele mostra que o cliente dele, possivelmente Barack Obama,
ficou bêbado para soltar essas informações, que são informações privilegiadas e não poderiam escapar de forma alguma. Beleza. Então, ele me levou ao escritório dele. Fumamos uns charutos, rindo de tudo e ficamos meio que criando expectativas. Uma hora ele começou a falar quanto gostava de mim, como ele queria poder me convidar para uma viagem que ele estava prestes a fazer. Conta, que tipo de viagem? Para onde ele ia? Foi exatamente o que eu perguntei. E aí, ele virou para mim, com a cara séria. Interrompendo nesse momento, que é o principal momento, ele diz que gostaria que esse cara, o amigo dele, fosse com ele nessa viagem. Essa viagem é simplesmente podemos dizer assim, o exílio da própria elite mundial, quando a grande redução populacional, aquela que estava descrita lá nas Pedras Linhas da Geórgia, for acontecer. Quando eles saírem, de certa forma, para que isso ocorra no mundo, tá? Vou continuar. E ele disse: você sabe, é só minha reunião anual com o resto da panelinha do mal que governa o mundo. Aí eles mostram a cara dela, da Julia Roberts, se assustando, né, a personagem dela aí se assustando com essa mensagem, porque é a população. E aí ele ri para, de certa forma, deixar isso aí mais leve, pois o que a elite quer que nós pensemos é que isso seja uma teoria da conspiração. Ele era o tipo do cara que sempre foi conhecido por piadas como essa, então, se eu dissesse o nome dele, você entenderia. Bom, eu tenho que acreditar na sua palavra. E agora, se me der licença, vou encher minha taça. Antes da... Então eles ficam nessa jogada. É uma piada? É uma teoria da conspiração? Foi uma brincadeira? É uma realidade? E aí, quando ela vai encher a taça, ele segura ela de uma forma mais brusca, o que traz ali, mais uma vez agora, o clima de tensão, veracidade e suspense, pois ele vem com palavras mais importantes. Sinfonia. Meu amigo. Antes da sinfonia, tá? Vou até voltar aqui para você entender. Dá licença, vou encher minha taça. Antes de tudo acontecer. Antes da sinfonia, meu amigo me ligou. Sem hora marcada, como costuma fazer, apenas me ligou do nada. E queria que eu transferisse parte do dinheiro dele. E estamos falando de muito dinheiro até mesmo para ele. Ou seja, chegou a hora. Então o amigo dele, Barack Obama, ligou, transfere uma quantidade que não era de costume. Por quê? Ele iria fazer o seu exílio junto com a elite mundial, tá? Iria deixar com que o caos ocorresse na população, porque eles têm essas informações. Antes de desligar, perguntei se ele queria tomar alguma coisa. Ele me disse que ia embora por um tempo. E eu brinquei com ele. Ah, é? Vai passar o final de semana com a sua panelinha do mal? Achei que fosse só no solstício de inverno. Mas ele não riu. E ele sempre ri, mesmo com piadas ruins. Tudo o que ele disse foi: cuide-se bem. Quase como se ele tivesse pena de mim. Por quê? Porque a visão da elite mundial diante da população é essa. Então, ele simplesmente disse: cuide-se bem. Por que pena dele? Porque ele era um amigo dele. Ele gostaria, de certa forma, que esse homem viajasse com ele para esse exílio, que isso não acontecesse mais. Os planos da elite mundial são outros e não envolvem a massa da população. Tá? Vou continuar mais um pouquinho aí. Desde então não consegui tirar isso da minha cabeça. Você está dizendo... Você acha que o seu amigo está de alguma forma por trás do que está acontecendo aqui? Não, nada a ver. Ou seja, isso foi planejado? É isso que ela gostaria de perguntar, na verdade. E aí, ele volta a jogar um balde de água fria na população. Não, nada a ver. E vai falar a respeito de teoria da conspiração. Uma teoria da conspiração sobre um grupo sombrio de pessoas governando o mundo está longe de ser uma boa explicação. Ou seja, a própria elite mundial jogando as suas mensagens, jogando um balde de água fria. Assim,
a população fica ainda mais sem as reais informações, tá? Isso aqui mostra que os tempos que estão ocorrendo, o tempo que ocorreu esse filme, não é agora. Por quê? Porque em certo momento nós vemos ali carros completamente guiados por inteligência artificial, ou seja, carros que não são dirigidos por motoristas humanos, tá? O carro que dirige de forma autônoma também faz parte desse ataque cibernético. Isso provavelmente pode estar por ocorrer por volta do ano de 2030, que é quando países como os Estados Unidos, a China e outros países mais desenvolvidos declaram que terão boa parte da sua frota sendo dirigidas por carros autônomos, e os motoristas humanos não vão mais fazer parte disso aí, vão ter que buscar outros empregos. Vamos ver rapidinho essa parte aí também. Isso aí mostra inúmeros carros autônomos, onde eles são da Tesla, como você pode ver aí, perderam o controle, pois estamos falando de um ataque cibernético. Estamos falando de um ataque que afetou aí toda a parte de comunicações, internet. Não tem ninguém aqui. E a parte cibernética do mundo. Você vê? Não tem ninguém aqui. E aí ela olha e vê que o carro é da Tesla, como você pode ver aqui. Os carros são novinhos. E que são carros autônomos e novos. Tá? Ah, olha! Tá vindo alguém! Oh! E aí ela se toca que esses carros não tem motorista. O que tá fazendo? A gente não devia avisar eles. Talvez saiba de alguma coisa. Não tem ninguém naquele carro. São carros autônomos, tá? Outro detalhe importante, junto com isso que foi planejado pela própria elite mundial, uma possível catástrofe climática, onde isso envolve a mudança dos polos magnéticos da Terra. E por que eu falo isso? Porque nós vemos claramente os animais ficando completamente descontrolados no filme. Para com isso! Para! Vai, sai da minha frente! Para! Vai! Eu tô tentando raciocinar com ele! O único jeito disso acabar. Essa cena mostra duas informações importantes, tá? O sistema migratório dos animais e um homem que possivelmente já estava se preparando para tudo isso. Um homem que observava essas informações. Aqueles que estão despertos, que são uma minoria. No início do filme, esse homem era o único que estava ali comprando suprimentos, papel higiênico e algumas outras coisas, pois sabia que esse caos estava chegando. Então eles relatam pessoas desse tipo também, que eu acredito que devam ser pessoas como nós, que estão observando tudo isso de perto, tá? Além de afetar o sistema migratório dos animais, nós vemos também aí doenças estranhas que surgem de uma forma muito rápida na população, como por exemplo o que aconteceu com o filho do casal, onde os dentes dele começam a cair de forma brutal. Meus dentes. Clay! O que está acontecendo comigo? Clay! Tá tudo bem? Tem alguma coisa errada com o O Art. que foi? Mas que porra é essa? Foi isso que eu disse. E nós observamos que essa catástrofe, que foi planejada pela própria elite, é algo que faz a população estar um contra outro, uns contra outros. Porque, em certo momento, ele vê panfletos. Eu vou colocar aqui, né, a imagem para que você possa entender. Em certo momento, ele vê panfletos caindo do céu, que curiosamente estão escritos em árabe. Então ele pensa que aquilo ali pode ser um ataque vindo de países árabes. Mas esse homem que está atento a tudo isso traz uma resposta muito interessante que pode nos fazer enxergar o que está por vir. Buster. Morte à América. Então, pensamos em iranianos. Eu lembro que eu vi no rádio uma vez sobre as capacidades cibernéticas deles. Qual é a graça? Antes dos telefones desligarem,
Ouvi de um amigo meu, em San Diego, sobre um evento semelhante. Drones lançando panfletos, mas só que eram em coreano. Ou em mandarim. Como eu disse, ele não sabia dizer qual. Mas, como ele foi 4 vezes para o Iraque, com certeza ele saberia se fosse desse jeito. Ou seja, alguns receberam panfletos em coreano, outros receberam panfletos em árabe, o que faz com que a mente da população pense que o inimigo é esse ou o inimigo é esse. E provavelmente os árabes vão receber também panfletos em americano, pensando que foi os Estados Unidos que causou um ataque cibernético. Mas a elite mundial, como sempre, jogando uns contra os outros, dividir para conquistar, esquerda e direita, comunista, capitalista, o vermelho e o azul. Compreendeu a mensagem? No final dessa história, eles encontram um certo tipo de bunker que mostra que eles provavelmente seguiram por aí e não se sabe o que ocorreu com esse pessoal. Mas essa foi a curiosa mensagem da elite mundial, agora destrinchada aqui no filme O Mundo Depois de Nós. Eu acredito que você não tenha assistido uma análise tão detalhada como essa aqui em nenhum outro lugar do YouTube. Então eu só te peço uma coisa, compartilhe esse vídeo, comenta aí embaixo o que você achou a respeito disso, me diga as suas opiniões e se você conseguiu compreender o que é que eles passaram assistindo aqui o meu vídeo, assistindo esse canal. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos e sempre que tiverem mais vídeos como esse que você queira receber informações como essa, deixe aqui nos comentários, pois eu venho rapidamente analisar. Valeu e até a próxima.